Na história atual, dada a época de crise em que estamos, e sempre de seguir o exemplo do amigo Simões, que não hesita em dar-nos aqui um conselho muito útil. Bancos, colchões e pé de meia. Os bancos de crédito estão relacionados com os bancos onde nós nos sentamos para descansar ou trabalhar. Aqueles banquinhos de ter em casa que os pais ou irmãos mais velhos faziam, tinham alguns uma caixa por baixo com uma fenda no tampo onde se metiam as moedas, porque as notas eram muito raras. Ainda assim, bem dobradinhas, quando se apanhava uma, também se lá metia. Isto já vem de muito longe. Já o meu pai dizia que o meu avô possuía um banquinho assim. Os colchões também serviam para descansar. As camas antigas tinham colchões recheados de camisas de milho ou outras palhas e tinham também, para se encherem e despejarem, uma fenda ou abertura. Nesta abertura tinham os cordões para se atar e as palhas não saírem. Algumas pessoas também metiam as suas economias dentro de uma meia ou bolsa. As pessoas com vontade de amealhar para uma casa ou outras despesas, era assim que faziam, e quando se dispunham a fazer a compra já tinham parte do dinheiro junto. Não o punham nos bancos porque ainda estava pouco divulgado e as pessoas tinham medo de o perderem. Só gente com maiores conhecimentos é que começou a pôr dinheiro no banco e a contrair empréstimos. Alguns de menores recursos e sem saberem destas coisas, entregavam-se a intermediários a pagar letras em branco que nunca mais terminavam. Não lhes tiravam os olhos da cara, mas às vezes tiravam-lhe a fazenda ou a casa. Hoje as pessoas entusiasmam-se com tanta oferta que lhes entra pela casa e depois, por tudo e por nada, vão ao crédito. Mas quando não podem pagar, os bancos apanham-lhe a casa. Agora, um conselho do Sr. Simões. Não se esqueçam do pé de meia, que é muito importante. Alguém me disse um dia que, quando recorrermos ao crédito, devemos ter pelo menos um terço do valor que queremos investir. Isto é, se precisamos de 300, devemos ter pelo menos 100. Verdade. Agora passemos à história que me levou a escrever este texto. Uma conterrânea nossa, já com avançada idade e com a memória a fazer derrapagens, esta da memória a fazer derrapagens está vestida, tinha as suas economias dentro do colchão, dentro da meia, de uma meia velha remendada. Quanto mais ia envelhecendo, melhor escondia o seu tesouro. Um dia ia para o visitar e não o encontra. Foi à casa de uma das filhas e acusou de lhe tirar as suas economias. A filha dizia: "Oh mãe, nem pense nisso, você é que lhe perdeu o norte. Foste tu que me tiraste, mas eu vou fazer queixa de ti." A mãe, se bem o disse, melhor o fez. Passado uns dias aparece a GNR e, como viu um vizinho ali perto, perguntou se achava que a filha tirava o dinheiro à mãe. O vizinho, que era quase como família, disse logo que não. A autoridade dirigiu-se à queixosa, que teima em dizer que foi a filha. Manda-se chamar as filhas, traz-se o colchão para a rua e é tirada à palha aos poucos, e lá estava a meia com 8.000 escudos. A anciã, logo que vê o tesouro, diz: "Venha cá que é meu." "Não, agora vamos contá-lo." "A senhora diz que tem cá quanto?" Dizem as autoridades. 10 contos. Foi-se contar à frente de todos e só havia 8. Então a autoridade diz: "Oh, minha senhora, este dinheiro não é seu." "É, sim, senhor." "A senhora diz que são 10 contos e só aqui estão 8. A mulherzinha caiu em si e diz: "Fui eu que já o gastei para o meu governo." Boa tarde. Antes de ler uma história do Sr. Manuel, vou também dar os parabéns ao Filipe, porque estamos aqui também para ir ver os desenhos dele e eu, além de gostar muito, porque já tive a oportunidade de ver na sexta-feira, também já tinha visto Andrade
Facebook e gosto muito do que ele faz. O sentido de humor que é preciso ter muito sentido de humor para legendar os desenhos que faz, e ele faz muito bem. Parabéns, Filipe. Parabéns também ao Sr. Manuel. Eu penso que ele sabe que todos nós, e eu peço desculpa, mas eu em particular tenho uma grande admiração pelo Sr. Manuel. Parabéns. Então, a história que escolhi, também ao caso porque não tive tempo para ler todas, é O Lobo e o Mendigo. O Sr. Lobo e outro irmão vieram mesmo da serra, de uma aldeia conhecida por Casal do João Dias, na freguesia do Pedrógão. Desceram à planície à procura de melhores sóis. Segundo familiares seus, eram ambos sapateiros e teriam vindo para Riachos por volta de 1870. Como a arte de sapateiro não desse, pegaram pelos mais variados serviços, que mesmo assim sempre havia mais que comer que na serra. O Sr. António Lobo, deixamos aqui o irmão, segundo consta, trabalhou em vários serviços, nas quintas, e ainda trabalhou para Manuel Simões Seródio em vários trabalhos, incluindo na condução do seu barco que tinha no Rio Almonda. O António, eu ainda conhecia ambos, ainda durante vários anos em que António Lobo se dedicava à recolha dos bonitos, isto é, excremento de mulas e bois que abundava nas estradas naqueles tempos e cuja matéria fazia uma cabula para vender. Como não tinha filhos, dava para sobreviver. Um dia estava ele em casa e tinha à porta o carro de mão feito de madeira, cheio, para ir pôr à cabula, quando o mendigo bateu à porta. Ele vem atender e o pedinte pede alguma coisinha em nome de Deus, porque já podia pouco e também não lhe davam trabalho, por isso mesmo. O Sr. Lobo, como também era de fracos recursos, encara o homenzinho e diz-lhe: "Olhe, vá à merda." E fez aqui uma pausa, enquanto o homenzinho teria pensado que nunca ninguém lhe tinha dado uma resposta tão humilhante. Mas o Sr. Lobo logo acrescentou: "Faça como eu, que também ando a ela. Está ali a ver o carro cheio." Sem o tempo da lição no mendigo. Até aos anos de 1940 havia umas 6 sapatarias em Riachos e algumas faziam calçado para fora, indo vender aos mercados de Alpiarça e Almeirim. O proprietário a que me refiro tinha vários operários a trabalhar à obra e tinha a oficina junto à habitação na rua Entre Poços. A pobreza era muita e os mendigos abundavam, mas quem não era mendigo também era muito pobre e muitas vezes saía a frase já feita que muita gente usava: "Tenha paciência, que não pode ser." Certo dia chega-se um mendigo à porta da dita sapataria e pede alguma coisinha. O sapateiro pergunta: "O que é que quer que lhe dê?" "Só se quer uma sardinha assada." "Pois quer, sim, senhor." As brasas estavam acesas para enxugar o calçado e o mendigo fica à espera que o sapateiro lhe assasse a sardinha. Passados que foram uns intermináveis minutos, o mendigo, depois de inventar a melhor maneira de a custo falar, pergunta: "O senhor esqueceu-se de mim?" Perguntou se eu queria uma sardinha assada. "E você já me deu para eu lhe assar?" O mendigo, vexado, foi-se com mais esta lição de filosofia. À mesma sapataria e ao mesmo sapateiro chega um freguês já com as botas muito rotas e encomenda ao oficial um par de botas. São tiradas as medidas e acerta-se o dia de ir buscar a encomenda. Chega o respectivo dia, lá vai o desgraçado já com os pés a pisar algum chão, para trazer as tão necessárias botas. Dirige-se ao mestre e diz: "Ó Sr. António, vim a buscar as botas que lhe encomendei, mas olha que eu só tenho metade do dinheiro."
e pagava-lhe o resto a semana que vem. O oficial diz, não há problema. Vai buscar uma só bota, entrega ao freguês, dizendo, toma lá e quando trouxeres o resto do dinheiro levas a outra.